Em 2012, né, nós tínhamos um bar, eu e Suzy, e o bar foi fechado por questões políticas, né? Que a gente não coadunava, não jogava junto com os caras, e a gente acabou sendo perseguido, porque o poder local mais rápido é a subprefeitura e tal, o microfone aberto, as pessoas vão lá e o povo tem mais a que falar mesmo, né? E o pessoal não gostava muito da gente, né? Na gestão lá passada lá, repassada. E aí acabou perseguindo a gente, e aí tivemos que fechar, porque a gente não tem um alvará, não tinha um alvarazinho de funcionamento para continuar com o bar e o sarau. Então, e aí fecharam, deram uma multa, eu fui processado, né, por conta disso, e aí e foi muito louco, porque eu fui processado e aí eu tinha que escolher, né, entre uma coisa e outra, ou pagava ou prestava serviço comunitário. Eu falei, a gente já faz tanta coisa mesmo nessa área, vamos mais um, né? E eu queria levar o sarau para dentro da sala de aula, das escolas. Aí escolhi uma escola que tinha lá convênio com a Secretaria de Segurança lá e ficava perto de casa. E aí a gente chegou para fazer o sarau lá e a diretora, né, simplesmente não nos recebeu bem e, além do mais, carimbou e disse assim, não atende às necessidades da escola. E aí a gente, pelo que a gente tem feito, a gente acredita, né, que a poesia, isso, né, atende muito bem, sim, às necessidades da escola, né? Mas aí houve aquele momento e a gente respeitou e aquilo foi um momento que se passou e a gente abriu para outro leque. E aí, nesse momento, quando fechou o bar, houve né, dentro do movimento cultural, né, de São Paulo, o pessoal abriu os olhos e falou, não, como já, né, vai fechar, como que isso aí, né, essa intolerância e tal. E nós, então, aí eu fiz uma poesia para esse dia, em homenagem ao bar e às coisas que esse bar fez. E aí eu vou começar a brincadeira com a Márcia assim, né? Você acha que o Brasil tem alvará de funcionamento? Eu não sabia que tinha fechado. Sabe que a gente ouvia falar, né? Do sarau do Binho, em outros continentes. Mas eu não sabia, não, que tinha fechado assim. E todo mundo queria ir, né? Vocês foram? Agora a gente está aqui, ó. Ainda é o sarau do Binho. Quer dizer, repaginado. Mas dá para inventar esse negócio de novo, né? Bom demais. Juntar as pessoas em torno disso, desse tipo de assunto, assim, que óbvio que ia ser fechado, né? Eu criei uma escola lá no Rio, onde eu estou morando, que eu tenho certeza que ela vai ser fechada também. A gente criou, o nosso mote construindo pensamento crítico. Vocês acham que vai durar quanto tempo? Mas as escolas de filosofia sempre foram fechadas ao longo do tempo, então a nossa também vai ser. Chama Passagens, aliás. Bom, Passagens? Passagens, do Benjamin, daquele livro, tem o nome de livro. Bom, o Brasil vai muito mal e nós vamos ter que pegar o Brasil de volta, né, gente? Acho que essa é uma questão interessante. A gente tem que retomar o nosso país. E aí, partilhar, construir o comum com todos aqueles que são brasileiros ou podem ser brasileiros. Acho que isso é bacana também da gente pensar. A gente pensar a potência da condição brasileira, não como um nacionalismo, mas como um cosmopolitismo, uma pluralidade cultural de gêneros, de visões de mundo, de corpos, de economias, de culturas, de perspectivas. Acho que a gente tem que pensar nessa linha, assim, porque fora disso a gente vai realmente muito mal, assim, tipo escada abaixo, né? Depois do golpe, desde 2016, depois do golpe, meio que isso tem se sacramentado. Não sei se vocês têm essa percepção. Eu acho que os brasileiros, nós brasileiros, estamos nos sentindo eu chamo assim, um dia uma moça apareceu para mim e falou, eu estou com depressão cívica. Aí eu peguei a expressão dela, depressão cívica,
peguei para mim. E acho que é isso que a gente está vivendo hoje, uma depressão cívica. Só que a depressão, nesse nível que a gente está vivendo, ela foi plantada, né, gente? Ela foi plantada pelo poder nos nossos corpos. Vocês não concordam? Tem um filósofo do século XVII, que era o Spinoza, um cara aí que, assim, acho que é até fácil de achar na internet e tal. O Spinoza falava assim, que um governo que não tem poder, que não tem potência, que não tem nada, pode sempre fazer com que os seus subordinados, os seus, enfim, os participantes da população, fazer com que o povo se sinta muito mal, se sinta muito triste, muito infeliz. Se você quer exercer o poder sobre os outros, nada melhor do que você deixar o outro para baixo, triste, infeliz. Porque triste e infeliz, as pessoas não fazem nada, né? A gente não protesta, não vai para a rua. Quando a gente está feliz, a gente faz a feliz, né? Não é? A gente está feliz, faz a feliz. Na feliz você faz o sarau do BIM, faz os encontros, faz as oficinas, faz a coisa toda acontecer. Junta com as pessoas para viver coisas emocionantes, instigantes. Que bonito isso, a gente poder ouvir poesia, gente. Poder ver poesia, poder entender poesia, poder viver dentro da poesia. Olha que coisa mais triste a gente viver nessa situação de empobrecimento político e social, de empobrecimento do espírito, que é o que a gente está vivendo hoje, e que tem tudo a ver com a programação, com a pré-programação, o acontecimento e a pós-produção do golpe, vamos dizer assim, né? Então a gente está se deixando levar. Acho que nesse caso precisamos voltar atrás. Márcia, deixa eu só fazer uma colocação que me veio. Você falou de primeiro precisa deixar a gente triste e tal. Eu acho que o golpe ele pode ter sido engendrado antes, mas aquele 7-1 que o Brasil tomou, primeiro pegaram o dinheiro de todo mundo, nosso, para construir estádios e mais estádios e coisas. E depois tomam um 7-1, acabou com a autoestima do povo. Me parece que, não sei, tá? Eu sinto que ali começou o golpe. Acho que começou antes. Acho que começou em 64. Porque, na verdade, a gente está... 1500, começou em 1500 já. Não, gente, mas tem um negócio. Claro, 1500 pode ser a data original do genocídio que a gente vem vivendo e revivendo, experimentando de tempos em tempos as suas formações mais... os seus momentos mais radicais, que são os golpes, né? O Brasil é um país de golpes. Agora, sim, eu acho que realmente existe uma programação neoliberal que vem do século XX para cá. E isso é um fato. E é um fato histórico-político, se a gente pensar no Chile, no Brasil e nos vários outros países que têm sido Honduras, o Paraguai, para pensar assim, países que tiveram golpes de Estado recentes, golpes no modelo judiciário, jurídico, né? Midiático e legislativo. E eu acho que a coisa que me interessa muito como professora de filosofia que eu sou é o estado da nossa mentalidade, sabe? Ou seja, por que a gente, assim, adere por ação ou por omissão? Por que a gente se deixa levar por esse estado de coisas e, de repente, comete crimes de lesa soberania popular, que é votar no João Dória, gente? Me explica. Me explica como que vocês deixaram isso acontecer? Não é possível, né? Então, estou falando disso porque eu fiquei realmente perplexa que isso tenha sido possível. Aliás, esse livro que eu estava te falando, Ridículo Político, pergunta isso, né? Como é possível... Meu último livro que eu lancei esse ano, que chama Ridículo Político, eu me pergunto esse tipo de coisa. O que será que aconteceu com a nossa mentalidade? A mentalidade no sentido assim, do modo de pensar a vida, né? Com aquilo que a gente compreende do mundo, a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo. O que será que aconteceu conosco para que nós tenhamos caído nesse fundo do poço? Nós nem atingimos o fundo do poço ainda, galera. Nós temos que nos cuidar, porque o processo continua, nosso corpo continua em queda. Acho que é bom a gente pensar nisso assim com seriedade. Ou seja, pode piorar. Acho que pode. Acho que pode, por quê? Porque piora
o nosso espírito. Sabe o que é espírito? Vocês usam essa expressão? Eu tomo muito cuidado para usar essa expressão, mas espírito é uma boa expressão. Espírito não é alma. Espírito não é uma substância que para em nós. Espírito é a nossa mente, é a nossa linguagem. É aquilo que faz, por exemplo, a gente construir uma cultura. A poesia é espírito, filosofia é espírito, música é espírito, a arte, de um modo geral, é espírito. Mas o espírito está aí, transitando nos corações e nas mentes. Então, a nossa atuação como professores, artistas, cidadãos, intelectuais, leitores, escritores, não interessa. Quem pensa contribui para a formação do espírito de uma cultura. E nós temos deixado o nosso espírito muito empobrecido. Muito empobrecido. Vocês viram esse fenômeno que aconteceu agora em Porto Alegre? Vocês acompanharam a história do movimento Brasil Livre? Fazendo uma manifestação dizendo que uma exposição de arte chamada Queer Museu era uma exposição de arte pedófila, isofílica e indigna e que prejudicava os valores da cultura e da sociedade humana. Vocês viram isso? Sim, isso é um ato, gente. Vocês viram, gente? Já tá foi uma coisa muito assustadora, porque quem propôs esse boicote, essa censura à arte, que levou a instituição a fechar a exposição, contribuiu para o empobrecimento do espírito. Que, gente, o que é o meu espírito? Meu espírito é uma tentativa de compreender as coisas. Eu estou aqui, nesse sarau, nesse encontro, nessa feira, nessa festa, com um objetivo, poder fazer uma experiência de encontrar vocês, conhecer o Binho, conhecer a Suzy, encontrar umas pessoas. É uma experiência, é uma vontade de estar aqui, só. Que eu penso, vai ser legal. Lá no Campo Limpo, lá no Sesc, que bacana. É um lugar que eu nunca fui, queria ir. Por que eu faço isso? Faço isso para ter um momento assim que eu acho que vai ser de esplendor para o meu espírito. Para o meu gozo espiritual. Sacam isso? Tem gente que vai na missa. Eu curto poesia, curto literatura, curto filosofia. Então eu vou nesses lugares, assim. Eu quero encontrar as pessoas que gostam de livro, que nem eu, porque eu gosto de livro. Aí é isso. Então, acho que isso enriquece o nosso espírito. Por quê? Porque enriquece o nosso espírito tudo aquilo que faz a gente se abrir para o outro. A gente poder olhar para o outro sem preconceito. Aí, o outro, a outra pessoa, independente da idade, independente da sexualidade, independente da cor da pele, da autocompreensão que ela tenha, do modo como ela se afirme, independente de qualquer coisa, da sua classe social, da sua capacidade cognitiva, se eu estou aberto para o outro, eu vou aprender alguma coisa. E vai ser legal para mim. Mesmo que o outro não esteja aberto para mim. Mas eu estou aberto para o outro, eu quero entender, eu quero fazer a viagem no espírito. E aí, eu acho que a nossa cultura vai muito mal, porque nós estamos nos deixando levar como espécie, como massa mesmo. A gente está se deixando levar pelo preconceito. O que é o preconceito? O preconceito é uma ideia que eu trago pronta, que eu comprei de alguém, porque alguém ou me vendeu, ou me socou aquela ideia, assim como diz por aí, goela abaixo, né? Socada assim dentro do meu corpo, dentro da minha cabeça, dentro da minha audição, dentro da minha percepção. Alguém socou aquele negócio. E o triste é que as pessoas se deixam também socar, porque as pessoas são... Assim, essa pessoa que é aberta ao outro tem que tomar muito cuidado com a abertura também. Porque você pode ser invadido por pensamentos, vamos chamar assim, alienígenas, né? Essa expressão é gozada, mas ela é boa. Tá fora de você, né? É uma coisa que é estranha, que vem não com a intenção de te fazer feliz, de fazer você crescer, avançar, descobrir, se desenvolver, expandir a sua consciência. Vem justamente para sugar a sua consciência, né, galera?
E aí que todo mundo faz isso com a maior ingenuidade, tipo, liga a televisão. Você ligou a televisão e o chip já foi instaurado na sua cabeça. Ô, Márcia, eu vou conversando aqui. Conversa vai, conversa vem. Eu fui para o Equador recentemente, né? E dentro dos ônibus lá, os intermunicipais, tem televisão. E a televisão ela fica num volume do Equador. E aí é insuportável. Você não consegue conversar com quem está do seu lado. E olhava aquele povo todo assim, né? São seres ancestrais, povos originários daqui. O Equador, segundo umas teorias, é onde tudo começou. O pessoal lá, os Brahmas, lá na Índia, fala de um povo que vivia aqui. Se inspiraram nos Caramaias, que era o povo do Equador. Então, olha que loucura. E aí eu vejo esse povo ouvindo aqueles filmes, os lixos de Hollywood, um barulho ensurdecedor no ônibus, assim, que você não consegue nem conversar, nem dormir, nem nada. Você tem que ir ao grande irmão tomando conta de tudo, né? E acho que é mais ou menos isso do que você está falando. E eu fiquei assim, e vai lá pedir para baixar o som. A gente até tentou, mas a gente foi totalmente ignorado. Olha que interessante, né? Isso. Você sabe que eu escrevi um livro que foi publicado em 2011, que é meu livro encalhado, gente, que quase ninguém leu mesmo. Chama Olho de Vidro e o subtítulo é A Televisão e o Estado de Exceção da Imagem. Se algum dia vocês forem ler um livro meu, leiam esse, tá? Que é meu livro encalhado. Se algum dia vocês forem comprar um livro meu, comprem esse, porque ele é encalhado. Bom, e justamente por isso, é um livro sobre televisão e todo mundo que vê televisão que devia ler o livro não vai se preocupar de ler um livro sobre televisão, né, gente? Livro sobre televisão é coisa de especialista. Esse livro chama Olho de Vidro. Qual é a ideia? A televisão, ela não é você que está assistindo televisão, é a televisão que está assistindo você. Ela está te controlando, ela está te olhando. E, além de tudo, ela é um tipo de olho que é um olho grande, um olho gordo, um olho invejoso. Vocês conhecem alguém invejoso? Vocês nunca tiveram uma planta, tipo um pé de arruda em casa, que chegou alguém e a arruda murchou? Já. Então, em relação à televisão é a mesma coisa. Você é o pé de arruda cheio de energia. Chega a televisão, acaba a sua energia. Você morre na frente da tela da televisão. Você terceiriza, já viveram isso? Você terceiriza o seu senso de realidade, a sua capacidade para o conhecimento é terceirizada pela televisão. Você para de pensar na frente da televisão porque ela já te oferece baratinho. Você que pensa que é barato porque você está jogando a sua alma no lixo, né? Ela pega a sua alma, gente, terceiriza a sua alma, a sua capacidade de compreender. E aí, de compreender, de entender, de questionar, de formular uma percepção do mundo, enfim, minimamente elaborada, porque ali só tem pensamento pronto, a televisão é chapada. E aí, eu quis trabalhar muito, claro, o livro tem 1000 complexidades, que agora não vem o caso da gente trabalhar, mas eu quis trabalhar com isso, e uma pesquisa que eu fiz para construir esse livro foi a seguinte: viajando pelo Brasil, ia parar em vários lugares que tinha televisão. Na minha casa não tem televisão há muito tempo, porque eu prefiro o livro. Aí eu chegava nos lugares e perguntava assim, quando eu via uma televisão, eu perguntava exatamente isso: pode desligar a televisão? Sala de espera de médico, dentista, psicólogo, saguão de hotel, restaurante, lanchonete, ônibus, táxi. Nunca na vida, gente, nunca, em 100% dos casos da minha pesquisa, eu nunca ouvi a resposta sim. Nunca deu para desligar a televisão. Isso se tornou uma tese importante para mim, porque eu queria entender se a televisão, de fato, era mais importante do que o meu desejo de assisti-la. A necessidade dela ficar ligada era mais importante para todo mundo. Havia um consenso entre as pessoas de que a televisão tinha que ficar ligada. Ela era uma espécie de lei e o meu desejo de assisti-la não contava. Aconteceram coisas bizarras. Tipo, estou lá num hotel de manhã, tomando café às 6 da manhã, a televisão ligada, estou só eu na sala, eu peço para desligar e não pode. Mas por que não pode? Porque não pode. E virava uma coisa de Kafka, né? Um conto de Kafka. Aí, nunca pôde. Eu perguntava então... Dava um bom conto mesmo, né? Dá para trabalhar em cima desse. Sim, foi forte isso. Aí eu perguntava, pode baixar o som? 3, 4 vezes foi possível baixar o som.
Aí, quando não podia baixar o som, eu perguntava se podia trocar de canal. E 3 ou 4 vezes foi possível trocar de canal. Agora, olha a coisa mais louca que aconteceu. Terminei de escrever o livro, passou 2, 3 anos. Eu entro num sindicato, e no saguão do sindicato, que eu ia fazer um negócio lá, e tem só... Saguão não, uma sala de espera. Tem uma televisão ligada, uma moça. A televisão está atrás dela, ela está aqui. Olha como isso é literário. Aí eu chego e lembro do meu livro e resolvo aplicar ainda aquele breve questionário da minha pesquisa. E aí, gente, olha o que aconteceu. A menina desliga a televisão. Aí eu assim, por que você fez isso? Eu passei 4 anos pesquisando, rodei o Brasil inteiro, nunca consegui desligar a televisão. Por que agora que eu já terminei meu livro, eu chego aqui e peço para você uma coisa dessa, se você desliga a televisão? Sabe o que ela me respondeu, gente? Ela disse assim, você é a primeira vez, você é a primeira pessoa que me pede para desligar a televisão. Eu nunca desliguei a televisão antes, porque nunca ninguém me pediu. O que era uma comprovação da minha tese. Bom, mas estou contando essa história para a gente pensar assim que a gente vive terceirizando a nossa reflexão, terceirizando a nossa linguagem, terceirizando a nossa perspectiva, a nossa visão de mundo e comprando essas visões de mundo prontas. E eu chamo esses meios de comunicação, a televisão, o celular, as redes sociais, eu chamo de meios de incomunicabilidade. Porque eu acho que eles não nos ajudam a gente a se comunicar mesmo. Porque comunicar-se com outra pessoa é uma coisa muito difícil. Requer praticamente um ritual, requer um nível de atenção, de cuidado e de presença de corpo e de espírito, para a qual nós não estamos sendo preparados. Nós estamos sendo preparados por todo um arsenal de dispositivos tecnológicos, por toda uma lógica e uma racionalidade que são tecnológicas e que é, na sua base geral, capitalista. Nós estamos sendo preparados para isso há muito tempo, para a nossa própria robotização. Nós não estamos sendo preparados para sermos seres humanos integrados com a natureza, mais animais, mais vivos, mais afetuosos. A gente está sendo preparado para nos transformarmos todos em animais raivosos e servis. E ao mesmo raivosos uns com os outros e servis ao sistema, ou seja, mansinhos no que se refere à sociedade, a problemas da sociedade, a problemas de política, a problemas, enfim, relacionados à esfera do trabalho, da lei e por aí vai. Mas entre nós estamos sendo treinados para sermos cada vez mais agressivos, mais estúpidos e mais controladores uns dos outros, né? Nós somos treinados diariamente para sermos soldados do capitalismo. E essa constituição, essa condição na qual a gente está sendo lançados, ela não é uma coisa que a gente deseja nem que a gente inventou. Isso está acontecendo porque nós estamos sendo levados inconscientemente e ingenuamente a esse tipo de situação. Eu acho, né? Por isso que eu escrevi o Como Conversar com o Fascista. E tem uma coisa que, quando você assiste um filme, alguma coisa, eu mesmo, por exemplo, se a TV ou o rádio, eu começo a perceber que dentro de mim alguma coisa vai se desarmonizando, né? Eu, quando fico conectado com o Facebook, assim, eu não tenho Facebook, mas se a Suzy me ajuda, eu fuço dela lá, e eu me enfraqueço, né? Então, a televisão, o nosso inconsciente, como ele não distingue a ficção da realidade, imagina você assistir um filme, antigamente passava toda segunda-feira, não sei, Domingo Maior, Charles Bronson, era matança e tal. Se tem uma coisa mais sagrada e mais linda que a gente pode ter, quando você vai dormir e você sonhar, aí você vem e carrega todo esse lixo para dentro de você, do seu sonho, porque a gente não consegue distinguir, né? Então imagina o quanto isso pode nos afetar, né?
a TV, ou o rádio, ou a música. E para quem gosta desses assuntos, uma coisa interessante, uma coisa que quase ninguém sabe disso, quem quiser pesquisar, chama Instituto Tavistock. Tavistock. Dê uma pesquisada nisso, vê o que vocês acham disso. É como as coisas são construídas. A gente acha que é por acaso. A Beatles surgiu assim, estourou, o mundo inteiro. Eles que fizeram sucesso, não tinha ninguém por trás. E outros movimentos, né? Então, Confúcio já dizia uma coisa, olha que bacana, 2.500 anos, não sei, Confúcio. O mundo é governado por símbolos e números. Comecem a prestar atenção nos símbolos. Tem muitos símbolos esparramados para todo lado. Comece a olhar os símbolos das coisas, dos lugares, das marcas de carro, das propagandas. Tem muita coisa aí, muita coisa oculta que a gente não conseguiu que esconderam da gente. Mas tem coisa por aí. Ler jornal. Antigamente eu lia jornal, eu achava que eram as palavras que estavam ali, né? E tal, tal, tal. Hoje, eu já começo a ler jornal olhando os números que aparecem, o que aparece, as imagens que aparecem. Está tudo codificado nesse sistema, gente. Eu não sei revelar, mas que está codificado, o meu inconsciente diz que está codificado. Olha que loucura. E que existe terra além dessa terra. Hã? Binho, não sai do tema, o tema é a filosofia aqui. A gente não pode passar do paralelo 80 e pouco. Se você quiser, pega o... Se você quiser ir para a Antártica, com o seu aviãozinho, você tem grana? Olha, eu vou para a Antártica, eu quero dar um rolê na Antártica. O Binho e o Jordano Bruno. Você não pode ir. Então é isso. Eu estava falando da televisão, mas manda bala, Márcia. Seu assunto é mais... Você tá que nem o Jordano Bruno. Quem? Jordano e Bruno? Não é? Que ficava pensando assim nos paralelismos dos mundos, na existência de outras esferas e outras órbitas. Não, isso eu não consegui, não cheguei nem. Mas na Terra... Não acho assim tão absurdo. Eu acho que tem mais terra do que eu acho que você fala por metáforas. Estava analisando você desde antes, e você fala por metáforas. Não é, gente? Ele é poeta. Um poeta pensa por metáforas, por figuras de linguagem. Faz construções teóricas, tentando compreender o mundo. São explicações que você cria. Você pode fazer disso uma filosofia, se você intensificar, der um acento maior a uma racionalidade disso. Não sei se você sabe... Tá vendo, Suzy, que ela falou aqui? Ó, que bom não. lá. Vocês sabem que o Freud falava assim que uma paranoia é um sistema filosófico que não deu certo. Assim como uma histeria é uma obra de arte que não deu certo. E uma neurose obsessiva é uma religião que não deu certo. Quer dizer, olha que interessante essa conversa do Freud. Ele está também construindo uma analogia entre a doença, entre aspas, o desarranjo mental, vamos dizer assim, e essas grandes instituições da sociedade, né? A arte, a religião e o pensamento, a filosofia, né? E está fazendo essa analogia, eu acho ela muito rica, porque talvez a maior parte de nós, na verdade, não fique nem do lado nem do outro, mas fique muito no meio do caminho. Quer dizer, aquele que entra no caos vira paranoico, mas aquele que organiza o caos, na verdade, fica um filósofo, e por aí vai. Acho que a gente tem que realmente relativizar tudo isso, porque nem a paranoia é a verdade e nem a filosofia. E no meio do caminho tem uma infinidade, né, uma miríade fora do comum de potencialidades humanas, que são sempre produções de linguagem. O que me preocupa é que a gente é muito iludido com a linguagem. A gente é iludido com a vida que a gente vive, que é uma vida instituída na linguagem. O que eu quero dizer com isso? Que a gente vive dentro da crença, na verdade, numa certa crença sobre a realidade. A gente realmente acredita que a gente está vivendo alguma coisa que faz sentido. E nós não sacamos, por conta disso, as diversas formas de manipulação, vamos chamar assim, porque esse é um termo também muito compreensível pelas pessoas, as diversas formas de manipulação que existem sobre os nossos corpos e sobre as nossas crenças e sobre a experiência que a gente tem com a vida. É
tão manipulado, no sentido de ter tanta programação prévia, gente. Não estou dizendo assim que tem uma pessoa que está fazendo você de marionete, tá? Isso também, mas pode existir também. Mas quem governa o mundo? É mais complicado, porque, na verdade, existem programações na linguagem. Então, o governo do mundo é um governo organizado pelo poder. Onde está o poder? Também não dá para dizer o poder está lá, guardado num castelo, e ele é um chip, ou um computador que gesta as nossas vidas, ou está lá na cabeça de Deus. Não é isso. O governo é a construção do poder. E o que faz o poder? O poder atua sobre os nossos corpos e os nossos espíritos. E como ele faz isso? Por meio da linguagem. Então, a linguagem é o poder. A linguagem é o meio do poder. E a gente pode também, por meio da linguagem, tentar desmontar aqueles poderes que já estão previamente estabelecidos. Agora, todos nós queremos encontrar o poder. Você sabe o que é o poder? Aliás, queremos encontrar o poder? Não. Todos nós queremos, na verdade, achar um lugar para sobreviver no meio do poder. Porque todos nós estamos dentro do poder. O que é o poder? Vocês sabem o que é o poder? O poder, do meu ponto de vista, é aquilo que nesse momento, nesse exato instante, está nos incomodando. É aquela coisa que a gente está aqui numa situação de suspensão. Nós estamos suspensos no sarau do Binho, num papo interessante, exercitando nossa reflexividade, o nosso espírito, a nossa capacidade de compreensão, de abertura para o outro, a beleza da palavra, da poesia. Olha só, que evento cultural mais fascinante, né? O que é o poder? O poder é aquilo que, em saindo da nossa suspensão, vai nos chamar ao sofrimento, à dor. O poder é aquilo que nos incomoda. O poder é aquilo que nos perturba. É aquilo que está nos agarrando por trás e tapando os nossos olhos e a nossa boca. É aquilo que não nos permite gritar. É aquilo que nos submete, nos subjuga, nos silencia, nos invisibiliza. É aquilo que dá vontade, aquilo que faz a gente ter muito medo e ter vontade de se esconder debaixo de uma cama, quando a gente tem a sorte de ter uma cama. É aquilo que faz a gente se esconder atrás de uma árvore, debaixo de uma marquise. É aquilo que faz a gente se entregar a desejos que não são nossos, a afetos que não são nossos. E tudo isso constitui, enfim, vamos dizer assim, a parte que nos toca nesse processo, a partir do momento em que a gente é, de alguma maneira, conivente também com esse processo. Porque existe sim a nossa participação na coisa toda. Sacam isso? Então, acho que o jogo é tentar desmontar o poder. Mas para desmontar o poder, a gente não vai conseguir desmontar o poder simplesmente ficando parado. Assim, nesse sentido de deixar a coisa rolar passivamente. A gente só vai conseguir destituir o poder no momento em que a gente se unir e movimentar a coisa numa outra direção. Porque o poder, ele só vai funcionar se ele conseguir colocar cada figura que somos nós, que somos os corpos, as pessoas presentes, se ele conseguir colocar cada figura no lugar pré-determinado pelo jogo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo super concreto. O poder inventou uma teoria sobre o sexo. O poder tem a sua formulação legal, mas antes da formulação legal tem uma formação filosófica. Então tem uma forma de pensar que está na base do poder. Que forma de pensar é essa? Em termos de filosofia, a gente pode chamar o princípio de identidade, que está desenhado na Metafísica de Aristóteles, como sendo a estrutura básica do poder. Então, o que é o princípio de identidade? É aquele princípio que diz assim, eu tenho previamente uma ideia, eu tenho um conceito na minha cabeça e eu encaixo o mundo dentro do conceito que está na minha cabeça. Isso é metafísica, do pior tipo, mas acontece até hoje. Eu tenho um preconceito e eu ponho as pessoas dentro do meu preconceito. E aí, quando eu ponho uma pessoa dentro do meu preconceito, quando eu marco uma pessoa com
o meu preconceito, com a ideia prévia que eu tenho na cabeça, eu já começo a exercer poder sobre ela. O que é um racista, gente? Uma pessoa racista. É uma pessoa, por exemplo, que acha que a branquitude é uma coisa valorosa, importante, boa, e que usa essa ideia da branquitude como um valor e como uma verdade, evidentemente, contra as outras pessoas nas quais ela localiza a falta da branquitude. A negritude, por exemplo, que ela vai denominar assim, de uma maneira negativa. Então, do meu ponto de vista, a gente tem que quebrar com essa maneira de pensar. Para quebrar com essa maneira de pensar, a gente tem que produzir uma outra afetividade também. Eu tenho que aprender a aceitar, respeitar, conviver com os outros. A palavra intolerância, né, que a gente estava comentando antes e que também está no título desse encontro aqui, é uma palavra que não é muito boa por conta disso, né? Porque quando eu falo que eu tenho que ser tolerante, sendo tolerante, eu ainda não saí do meu lugar de intolerante. Sendo tolerante, eu estou ali sempre num jogo dialético com a intolerância. Então, eu prefiro pensar em abertura, eu prefiro pensar em alteridade. Só que são palavras também muito difíceis, chatas às vezes, né? E hoje em dia, do jeito que a coisa vai, a gente já está aceitando até, se tiver um pouquinho de tolerância, já está bacana, porque a intolerância está tão pesada que se as pessoas conseguirem ter um mínimo de tolerância, já vai ser uma coisa boa. O que nos ensina a ter tolerância, gente? Essa é uma pergunta também séria, né? Como podemos nos tornar pessoas mais abertas ao outro? Como podemos nos tornar pessoas menos preconceituosas? Como a gente faz para tirar o preconceito do nosso corpo? Difícil pra caramba, mas é óbvio que tem jeito, né? Tem muito jeito, é muito difícil, mas tem muito jeito. Dói, mas tem 1000 jeitos. Acho que, assim, se você é homofóbico, você pode resolver isso numa noite super bem resolvida, numa balada gay. Beijando pessoas do mesmo sexo, transando com pessoas com quem você tem uma identidade corporal, por exemplo. É uma saída, né? Se você tem preconceito de raça, você tem que, primeiro, estudar um pouco a história do seu país, né? Segundo, também, construir uma relação com as pessoas e tentar entender a cultura das pessoas que foram marcadas pela questão da raça. Porque não sei se vocês já pararam para pensar que raça é um signo, que negro é um signo, que branco é um signo. Assim como índio é um signo, mulher é um signo. E se é signo, não tem consistência nenhuma que não seja a produção de uma determinada verdade a partir da invenção do signo. Porque para que eu digo um signo? Não, explica para nós isso aí em linguagem de dia de semana, porque Vamos. Eu gostei. Como diz o Guimarães Rosa, ele fala, mas tá muito sábado e domingo isso aí. Então vamos. Eu gostei do tema, eu estou brincando. Signo é assim. O que está por trás do signo? A gente fica achando que tem alguma coisa, mas não tem. Então, a pessoa é negra. Quem diz que ela é negra? Ela diz que ela é negra? Se ela chegar e disser, eu sou negra, você pode perguntar, e por que você diz que você é negra? Deixa eu entender. Porque se ela diz que ela é negra, talvez para ela seja importante dizer isso hoje em dia. Mas, basicamente, quem inventou o signo negro foram os brancos. E foram os brancos capitalistas, foram os brancos europeus, que, aliás, são os brancos. Foram os europeus, donos do capital, que resolveram comandar, construir, ficarem... Enfim, foram aqueles caras que tomaram os meios de produção para eles mesmos, ou seja, o dono da terra, ou aquele que queria ser dono da terra. Não sei se vocês... Linguagem de fim de semana é engraçado, né? Vocês viram um filme do... Vão depois procurar um filme que chama Aguirre, A Fúria dos Deuses, que é um filme do Werner Herzog. Aí tem ali os caras chegando no Brasil, nas Américas, lá em 1500 e poucos. Aí eles chegam todos fedorentos, nojentos, sem tomar banho, com aquelas roupas de veludo da Europa. Vieram do frio, vieram parar nos trópicos, totalmente inadequados do ponto de vista das vestimentas. Se você pensar em Cristóvão Colombo, né, que chegou
chamando as pessoas que ele encontrou de índios, porque o retardado estava indo para as Índias e chegou num lugar diferente e achou... Retardado, assim, no pior sentido mesmo, porque ele era um preconceituoso no pior sentido. Assim, um idiota total, né? Aí o cara acha que vai para um lugar, é que nem eu vir para São Paulo, achar que estou indo para o Nordeste, querer ir para o Nordeste, vir para São Paulo, sei lá, e dizer que, em vez de vocês serem paulistanos, vocês são soteropolitanos, porque achei que queria ir para Salvador, vim parar em São Paulo. Essa coisa assim de não parar para ver o que o outro tem a dizer sobre ele mesmo. Essa é uma questão. Então, se vocês forem ver esse filme do Werner Herzog, que é um alemão lá, muito interessante, o que ele mostra nesse filme? Os caras chegam todos fedorentos, todos sem noção, e eles, andando na jangada deles, assim, eles começam a dizer: isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu, isso é meu. Cara, quem diz que é teu? Primeiro que a floresta estava aí, o mundo estava aí, não tinha dono. As pessoas estavam usando. Sei lá, tinha outros povos que estavam aqui vivendo, nômades que transitavam para cá e para lá, construindo suas vidas com muito prazer, com as suas regras, com seus desejos, sei lá. Imagina que pesado que é, que louco que é, você começar a denominar e heterodenominar o outro a partir da sua compreensão de mundo. Se eu acho que eu vou para Salvador, mas venho parar em São Paulo, eu trato vocês como soteropolitanos, quando, na verdade, vocês são paulistanos. É simples assim. Aí, se eu quero, por exemplo, fazer um jogo de poder com vocês, eu posso inventar que vocês são, sei lá, alienígenas. Os capitalistas inventaram que as pessoas são negras. Que o negro não era só a cor da pele, o negro era todo um sentido criado, toda uma compreensão, uma invenção da subordinação e da subjugação natural daquelas pessoas, como se, em sendo negro, em tendo nascido na África, você fosse, então, naturalmente escravo. E o que se perdeu com isso? A noção de que a escravização é um processo histórico, no qual pessoas foram envolvidas contra a sua vontade. É evidente. Vocês acham, gente, que as mulheres se tornaram mulheres como? Mulher é uma coisa da natureza ou é um signo? É um signo inventado pelo patriarcado também para subjugar pessoas. Pessoas que ficam sendo trabalhadoras, escravizadas, gratuitas. Eu posso inventar a mulher e posso inventar o negro. E posso dizer agora, se eu sou uma pessoa doida, paranoica, posso chegar aqui, dona do poder, e dizer: vocês são todos alienígenas e eu sou Jesus Cristo. E agora vocês têm que me servir, porque sendo Jesus Cristo, eu sou superior a vocês alienígenas. Gente, é óbvio. Foi mais ou menos isso que aconteceu, né? Eu acho que um pouco foi. Deixa eu contar uma coisa aqui. Tem uma coisa, as bulas papais. A gente acha a bula papal não serve para nada. Vamos estudar as bulas papais que houve no passado. Em 1300 e pouco, o cara falou: essa terra daqui para lá é nossa e não sei o que e tal. Aí depois teve outra bula papal, não sei o que, que depois falou: não, agora as pessoas, os bichos, os animais, tudo é nosso. Então, até hoje, essas bulas papais estão valendo. Então, não mudou muito. Essa coisa que você falou de escravidão, eu vou lembrar uma coisa aqui, que quando nós nascemos, né, você vai lá, você tem uma criança, aí, como é que chama o papel que a maternidade dá? Quando a criança nasce? É certificado de nascido vivo, é isso, no Brasil? Esse documento vai só o nome da mãe. Aí depois você vai tirar o seu documento, o registro de nascimento. Registro. A cidade de registro. Você registrava ouro, mercadorias. Olha que louco, nós temos o registro de nascimento. E aí, esse documento, que não vai o nome do pai, aí
na certidão pode ir o nome do pai. Aí você entrega o seu filho para o Estado. É como se quase isso. Olha que louco você fazer um... E esse documento, o genuíno, eu tenho original, mano. Então, o registro de nascimento, eu tenho original. Você bate no peito. Só que eles têm um genuíno. Esse genuíno vai para Washington, D.C., District of Columbia. Existem 3 cidades autônomas no mundo. Vaticano, Londres, a City de Londres e Washington, D.C. São 10 quilômetros. E os nossos documentos, a sua certidão de nascimento. E o que eles fazem com isso? Nós somos negociáveis em bolsa de valores. Então a escravidão não acabou. Você nasceu, tirou um documento, você tem registro de nascimento? Você está conectado à corporação. A Corporação Brasil. Assim como tem a Corporação Argentina, a Corporação... Então estamos ainda na escravidão. É catalogado pelo Estado. Como você pode estar catalogado pela igreja. Hoje você está catalogado pelo Google, né, gente? É verdade. Então você não escapa mais, você está aí enfiado nessa história toda. Pois é, então, em 2015 eu resolvi publicar esse livro chamado Como Conversar com um Fascista. Que é um livro, imagino que talvez você tenha lido, então, né, já que por isso que você está perguntando. Obrigada pela leitura. Esse livro surgiu de uma preocupação que vinha já há muitos anos, assim, na minha vida como professora de filosofia, ou seja, uma pessoa que deve se preocupar com a construção da inteligência, das mentalidades, da linguagem, da compreensão, todas essas questões que eu levantei aqui de alguma maneira, né? Então, eu observo o modo como as pessoas produzem teorias, né? Como elas produzem pensamento. E estou sempre interessada nos processos de linguagem e nas expressões que as pessoas vão levantando. E essas expressões nunca são silenciosas, assim. E quando eu falo de linguagem, eu estou juntando a linguagem verbal, mas estou tentando também colocar aí a linguagem da expressão diária, os gestos, os atos, tudo aquilo que é da esfera da ética e da esfera da política, porque os atos de fala e os atos concretos, corporais, os atos políticos, eles estão muito conectados, né? E nesse livro eu também queria abordar o estado da nossa linguagem, da produção de mentalidade, digamos assim, tendo em vista as condições das redes sociais, o fato de que hoje em dia nós somos também seres que desenvolvem uma nova experiência com a linguagem, tendo em vista as redes sociais. Então, aquele lugar onde a gente faz uma espécie de... Falei isso no livro até. A gente exercita uma espécie de consumismo da linguagem. É uma hiperprodutividade de linguagem e um consumismo da linguagem. Onde que eu vejo isso? Eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu acho que hoje em dia as pessoas falam demais sem ter nada a dizer. Isso sempre aconteceu, mas, digamos, se tornou muito mais profuso, né? É muito mais constante, existe uma profusão radical de expressão verbal, e, sobretudo, expressão verbal, porque a internet e as redes sociais mexem, sobretudo, com isso, né? Claro que o Instagram não, né, gente? O Instagram é uma profusão de imagens. Tem ali um consumismo também estético da imagem, que, aliás, eu falei um pouco nesse livro mais recente que eu publiquei, que chama Ridículo Político. Não sei se vocês já chegaram a ver. Bom, mas lá nesse livro eu estava muito preocupada com isso e surgiu para mim uma questão... o título do livro surgiu no dia que eu estava numa situação em família, num jantar desses de Natal, e eu observei no meu cotidiano como as pessoas tinham se tornado, algumas pessoas da família tinham se tornado muito agressivas em relação a pessoas que não estavam presentes. Então havia um discurso na minha própria família, um discurso de ódio, um discurso homofóbico, um discurso racista, muito estranho, muito agressivo. E eu me perguntei como era possível que as pessoas estivessem ali
naquele contexto, se autorizado, perdido num certo sentido, a própria vergonha de se expressarem daquela maneira. Eu me perguntei que autorização é essa que as pessoas têm para hoje em dia gritarem e falarem coisas tão abjetas, tão feias, tão cheias de ódio. Que prazer é esse que rola no discurso de ódio? Por que tanto ódio, né? O que estava acontecendo? E aí eu escrevi um artigo para o blog, que eu tenho lá na revista Cult, com esse título, Como Conversar com um Fascista, porque eu saí com essa pergunta do meu próprio lar de origem, da minha família. Eu pensei, daqui para frente, como serão possíveis as relações? Como será que a gente vai conversar? Que tipo de diálogo poderá se desenvolver se eu não gosto, não convivo bem com os preconceitos, porque prefiro uma cultura de direitos e de respeito à dignidade de cada pessoa, e, no entanto, estou aqui convivendo com pessoas que preferem o ódio e curtem se expressar dessa maneira. E aquilo que estava acontecendo ali naquela sala de jantar, acontece também nas redes sociais, acontece na internet, acontece na rua. E eu comecei a perceber que aquilo que acontece nas redes sociais já acontecia, evidentemente, na televisão, ou seja, aquilo que acontece nos meios de comunicação, interage, alimenta e retroalimenta, e se retroalimenta na realidade. Então, entre a realidade, a vida analógica e a vida digital, a gente está exercitando o mesmo ódio porque tem algum lugar onde isso está sendo produzido. Eu acho que isso está sendo produzido de maneira bem artificial, porque os meios de comunicação de massa poderiam produzir o amor, mas eles preferem produzir o ódio porque o ódio é útil. Sem o ódio dos últimos anos, não teria acontecido o golpe de Estado no Brasil. No entanto, vejam, o ódio era direcionado. E o ódio que era direcionado não era um ódio também que não existia, que foi inventado do nada. Ele é um ódio que tem lastro, tem história. Os negros estão acostumados com o ódio racista, não é? Os indígenas estão acostumados com o ódio do capital ruralista, não é? Com o ódio capitalista. As mulheres estão acostumadas com o ódio patriarcal há muitos, muitos séculos. Esse ódio dá voltas, mas tem tudo a ver, evidentemente, com determinadas instituições que conduzem, administram o ódio. Assim como a igreja administra a fé, os meios de comunicação de massa administram o amor e o ódio. E, sobretudo, como eu escrevi lá no meu livro do Olho de Vidro, administram a inveja. Muito mais, que o Brasil não é um país... O ódio no Brasil não é tão forte quanto a inveja, e a inveja é uma coisa infinitamente mais complicada. O ódio podia até nos ajudar. Agora, por exemplo, a gente tem rejeição ao Michel Temer, que é o atual presidente ilegítimo do golpe, mas a gente não tem ódio dele, já notaram? Se temos, não manifestamos. O máximo que a gente diz é fora Temer, fora Temer. Fora Temer já virou uma bobagem, né? A gente não diz assim, Temer, vai tomar no cu, velho broxa, nojento, vampirão. A gente não diz. Contra Dilma Rousseff, gente, que era uma mulher, a sociedade brasileira exercitou um ódio que as mulheres já conhecem. Então, a misoginia, que é ódio às mulheres, foi fator fundamental no processo do golpe. A gente manifesta um ódio assim em relação ao Michel Temer. Quero ver vocês irem para o Facebook e colocarem lá uma hashtag, vai tomar no cu, velho broxa. Não, né? Então, isso é importante da gente entender. O ódio é direcionado. E o ódio é construído... Teve gente que fez ali, disse que e a gente... colocou... vamos fazer isso. Pode ser uma ideia, né? Mas, assim, esse ódio, a gente não faz. Por quê? Porque a sociedade é machista e adora odiar mulheres. Mas não consegue, é impotente. É broxa, a sociedade toda é broxa na hora de odiar o homem branco europeu coronel. Não é?
A gente não consegue odiar o homem branco europeu coronel, sabe por quê? Porque o capitalismo tem a sua versão, tem a sua expressão no patriarcado. O patriarcado é uma forma de expressão do capital e nós adoramos como um Deus, assim a gente adora mesmo o homem branco europeu. A gente cultua o homem branco europeu. E a gente, que é o padre, que é o empresário, que é o João Dória, que é o babaca e dono do capital. E a gente odeia as mulheres. Continua sendo assim. Quero ver a sociedade brasileira dar uma volta nisso. Quero ver a gente conseguir inverter esse jogo. Então, quando eu escrevi o Como Conversar com um Fascista, na verdade, gente, eu estava sendo irônica. Nós não vamos conversar com um fascista no sentido de fato, realizar um diálogo. Fascista é aquela figura que está fechada para o outro. A alteridade não existe. Cristóvão Colombo era um fascista. Porque se você juntar racismo com eurocentrismo, com capitalismo, com machismo, com tudo aquilo que existe de negativo da diferença, você já tem um fascista. Um fascista é um extremo, a pessoa fascista, a perspectiva de mundo fascista, é aquela que não guarda espaço para a diferença. A dimensão do outro é inexistente na perspectiva fascista. E por isso que a gente fica difícil também conversar com um fascista. É uma ironia, mas ao mesmo tempo é um projeto de resistência, né? Não é porque o mundo está fascista, que as conversas estão fascistas e as pessoas estão fascistas, que eu vou me transformar num fascista. Eu não posso engrossar esse caldo da fascistização. Eu tenho que resistir, e eu só vou resistir se eu salvar a minha subjetividade. Se eu salvar a minha subjetividade, eu vou salvar a sua. Porque para salvar a minha subjetividade, eu tenho que salvar a sua. Entendem isso? Se eu não preservar a inteligência do outro, a compreensão de mundo do outro, a liberdade do outro, a chance que o outro tem de permanecer vivo do ponto de vista da sua reflexão, se eu não ajudar os outros a pensarem melhor, eu já virei um fascista. Só que assim, para ajudar o outro a pensar melhor, eu tenho que começar duvidando. O menino me mandou uma mensagem assim: Jesus Cristo para cá, Jesus Cristo para lá. Era uma coisa tão autoritária que eu não sabia quem ele era, me ver. Sabe aquelas mensagens que chegam? Aí eu perguntei para ele assim: por que você está me mandando essas mensagens? Aí ele me perguntou: porque eu gosto de você. Aí eu me disse, né, isso. Aí eu falei: que bacana, obrigada. Mas você é religioso? Perguntei porque eu estava curiosa. Aí ele falou: não, eu não sou religioso. Aí eu perguntei: mas você é você tem alguma igreja? Aí ele contou um pouco das coisas, mas a questão que entrou para mim, que foi forte, é ele dizer que ele tinha a mesma religião que eu. Teve uma hora que ele falou assim: eu tenho a mesma religião que você. Aí eu quis saber qual era a religião que ele tinha, que eu tinha também, né? Para ele me dizer. E aí ele explicou que ele estava preocupado com a forma como as pessoas veem o mundo, que ele queria um mundo melhor. E aí ele me perguntou assim, eu disse: mas você tem alguma igreja em específico? Aí ele falou que ele era de uma dessas igrejas neopentecostais. E me perguntou assim: você ficou ofendida que eu te mandei essas mensagens? Eu falei: claro que não. Eu só estou curiosa, porque eu quero entender por que o signo Jesus, né? Porque Jesus também é um signo. Por que o signo Jesus funcionava tanto dentro do discurso dele? E por que ele tinha tantas certezas baseadas nesse discurso organizado em torno do signo Jesus? Aí eu pensei assim, claro que essa pessoa me interessa compreender. Até porque ela tem uma perspectiva diferente da minha. Mas ela acha que tem uma perspectiva próxima da minha. Eu também quero entender se a perspectiva dele achando que está próxima da minha, não é mais verdadeira do que a minha, que acha que está diferente da dele, entendeu? Então, eu não posso cortar uma conversa. Até anotei o nome dele. E agora, quando ele me mandar mensagem de novo, eu vou querer conversar com ele.
assim, não é uma pessoa mal intencionada, mas é uma pessoa que está com um pensamento fixo e que se fechou naquilo. E aí a chance dessa pessoa desenvolver uma visão de mundo dogmática e paranoica e cheia de certezas é um perigo. Eu, como professora de filosofia, gosto muito mais das dúvidas, né, gente? As dúvidas me encantam, porque são as dúvidas que mantêm a gente vivo para o outro. A curiosidade é a nossa forma de viver abertos para o outro. Então, a nossa ignorância, ela é positiva e ela é boa quando a gente está aberto para o outro, pensando que o outro pode nos ensinar alguma coisa que a gente ainda não sabe. Nem que seja o simples fato de que ele existe e pensa diferente. E que isso deve ser respeitado. Ao mesmo tempo, é importante que, em ele existindo e pensando diferente, é importante que aquilo que ele pensa, mesmo sendo diferente, não me cale. Então, enquanto a gente puder produzir conversação, nós vamos bem. Quando acabar a chance da gente conversar, aí nós estamos muito mal. E esse meu livro tenta modestamente colocar essa questão, só essa questão. Para onde a gente se encaminha quando a gente não pode mais conversar com as pessoas? Daí a questão dos meios de comunicação de novo. Pensa só naquela família que tem uma televisão sempre ligada. A televisão está atrapalhando alguma coisa, vocês não acham? Está atrapalhando a conversação entre as pessoas. Por quê? Porque as pessoas também, com preguiça da elaboração mental e afetiva que uma conversação exige, uma preguiça mental mesmo, terceirizam esse espaço aberto, vazio do cotidiano, que é o melhor espaço para a gente habitar, que é o espaço onde nasce a poesia, onde nasce a literatura, onde nasce a nossa subjetividade por meio das textualidades que a gente vai criando com os outros. Quando eu falo numa conversação com família, com amigos, cada um de nós, quando fala, cria a si mesmo. Da mesma maneira, quando a gente faz poesia, quando a gente faz literatura, quando a gente escreve, a gente não está criando uma coisa só, a gente está criando a gente mesmo. Porque nós somos feitos de texto, gente. E aí o texto pode ser uma criação poética, que é a melhor criação, acho eu, mas pode ser também um texto fundamentalista. O menino esse, ele me disse assim como você lê os filósofos, eu leio a Bíblia. Aí eu também não deixei para uma outra hora, né, continuar essa conversa, porque assim, gente, a gente tem que aprender a ler o livro da vida, é o livro do mundo. Não é o livro dos filósofos do cânone tradicional, que tem lá seus momentos divertidos e interessantes e tal. Mas isso aí é pouco. O livro escrito dos filósofos, lá, aqueles Sócrates e Platão, é bacana pra caramba, temos que ler isso aí. Mas é pouco. A gente tem mais que isso, né? Desculpa, a gente pode... Conversa vai, conversos vem, né? Você me lembrou uma coisa, eu lembrei de um pequeno trecho, mas um pouco da gente sempre espirra nos outros. Em dúvidas, eu confio. Vamos abrir para outra pergunta? Meu nome é Natália. Eu gostaria de saber da opinião de vocês. Muitas pessoas se matam hoje em dia, tem muito suicídio. E eu acredito, acho que vocês também, que é por conta desse sistema também, né? E eu queria saber de vocês qual é a solução para uma pessoa completamente submersa nesse sistema. Qual é a solução para ela dar o primeiro passo? Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que não conheço política e sempre cresci no sistema. O que eu faço para sair dessa poltrona? E que livro seu você indicaria para uma pessoa nessa situação? Mas, principalmente, como a gente faz para ajudar uma pessoa que só vê esse sistema que está enchendo o saco já? Tipo, eu cresci no sistema, mas eu quero sair. Tudo que eu tenho veio da televisão, mas eu não aguento mais isso. Isso é chato, isso é patético, isso é maçante. Perdi minha família para isso. Meu pai só pensa em videogame, minha mãe não está nem aí para mim. É muito discurso de ódio, as novelas pregando ódio. Então, qual é a solução para uma pessoa desesperada que quer morrer por causa disso? Obrigada. Boa noite. Primeiro quero agradecer aí a mesa, o Binho e você. Ao meu ver, eu acho que
a gente vive num regime imperialista, né? Que vem se construindo aí com o andar da carruagem da humanidade, né? E a principal tática desse regime é conseguir atacar o ser humano individualmente, né? Eu estou vendo algumas falas que às vezes eu entendo como individual, né? E para mim, quando eu penso nesse regime de dominação mundial, eu penso que o regime, para se resistir ao regime, é preciso pensar-se coletivamente, né? E a pergunta para vocês é se talvez a palavra juntos não ajuda nisso, né? Porque se a gente tenta combater individualmente, a gente acaba preso nele, nas façanhas dele mesmo, né? E aí quando a gente faz coisas coletivas e elabora coisas coletivas para resistir a ele, a gente começa a construir algumas coisas, apontar algumas coisas melhor, né? Por exemplo, essa feira, né? Que é uma feira coletiva, né? Que reúne diversos artistas, diversos pensadores para ajudar a gente pelo menos ter uma perspectiva, né? do todo, né? Assim, eu acho que a minha pergunta é essa: se vocês acham que a gente tem que começar a pensar o todo em vez do individual, e é isso. Beleza? Valeu. Bacana. As três questões que vocês levantam estão interligadas de alguma maneira, né? Então, eu acho que a gente pode começar se preocupando com a relação entre o individual e o coletivo, que você está colocando nessa sua observação. A gente não pode esquecer o nosso corpo. Aí, a palavra indivíduo é uma palavra meio ruim, né? Porque a gente não gosta muito de usar, porque ela lembra individualismo. E se tem uma coisa que é característica dessa cultura capitalista, é a ilusão individualista. Por exemplo, o que as pessoas chamam de meritocracia é um tipo de delírio. É aquele indivíduo que acredita, por exemplo, que ele sozinho é melhor que os outros, é muito bom, é o fodão, é o tal da parada, e que ele conseguiu, ou que ele vai conseguir coisas que outras pessoas não vão conseguir porque ele é especial. Então, essa pessoa foi iludida pelo capitalismo, virou um individualista completamente sem noção das condições sociais nas quais ela vive. Claro que uma pessoa que participe de uma classe social mais abastada vai ter mais chance na vida. Vai ter mais chance de se introduzir dentro das perspectivas capitalistas. Tem muita gente que nasceu em famílias aí até abastadas que achou isso um saco e saiu dessa parada, né, gente? Também tem isso. Então, eu acho que é legal a gente se dar conta que nem todo mundo quer ser burguês. E uma coisa que esse protagonismo da periferia tem ensinado para outras regiões das diversas cidades é que é muito mais fashion e muito mais bacana você ser da periferia do que ser burguês das áreas acochinhadas da cidade. Isso a gente já sacou, né? Tanto que tem um estilo, 1000 estilos que se criam nesses outros contextos que a gente chama de periferia. E eu sempre digo que a periferia virou centro dela mesma e ela começou a exportar também um estilo até para moda mesmo. E isso mostra como a burguesia é cafona. Nesse meu livro do Ridículo Político, eu falei muito disso, assim, porque eu acho que a gente tem que, hoje em dia, avaliar também a relação entre a estética e a política, nas diversas esferas. Entender o que a gente está fazendo com as imagens, o campo do aparecer, os nossos corpos, as nossas artes e por aí vai. Enfim, então, eu sou super a favor da gente investir na ideia do comum. Aquilo que, com as nossas singularidades, que estão para além das ilusões individualistas, aquilo que a gente pode fazer a partir das nossas singularidades. Eu, você, ele, nós, vós, eles, todo mundo interagindo na busca de alguma construção ou da construção da nossa própria convivência
para que cada um de nós possa se expressar e viver da melhor forma, com justiça, com direitos, com amparo, com cuidado, com atenção, com respeito. Esse monte de coisa bacana, fácil de fazer e que as pessoas estão deixando de lado, né? E aí, eu acho que a gente tem que, para entrar na pergunta... Como é seu nome ali mesmo? Natália? Essa pergunta que você fez é uma pergunta dolorosa, assim, mas não sei se o que eu vou dizer vai consolar. Que, assim, eu acho que todo mundo que é inteligente e está vivo no seu espírito, tem uma hora que você sente vontade de se matar, né? Você fica assim, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é muito ruim. Eu nasci numa casa em que, num lugar assim, muito que hoje em dia é uma periferia, mas quando eu nasci era área rural, lá no interior do Rio Grande do Sul. É diferente você viver numa área rural, semi-rural, que depois vira periferia numa cidade do interior e numa cidade grande. É claro que é diferente. Mas hoje em dia o lugar onde os meus pais moram é uma periferia. E assim, eles estão lá no mesmo lugar de onde eles nunca saíram, vendo televisão. Eu acho um saco, quando eu vou na casa deles, ter que ficar vendo novela. E ter que ficar vendo... Como é que é o nome daquilo? Jornal Nacional. E eles sabem que eu não gosto. E eles já me viram na televisão, porque eu já trabalhei em televisão mesmo, de vez em quando faço televisão. Televisão é um negócio para você fazer, não é para você assistir. Aí, eu acho que a gente pode, juntando com a sua questão, fazer a nossa televisão comunitária. Teve uma galera aqui, acho que foi Vila... A rádio aí, ó, a rádio funcionando. Vocês lembram da novela popular? Que foi... Poxa, agora eu não lembro o nome da comunidade que inventou essa história. Teve na internet, foi muito legal. Eles inventaram a sua própria novela, nas casas deles, com os roteiros deles, com eles como atores. Gente, aquilo ali era uma coisa genial. Por que eles não continuaram? Claro, porque é difícil fazer, porque está todo mundo trabalhando, porque está todo mundo correndo para cá e para lá. Mas está todo mundo também deprimido. E está todo mundo terceirizando também a sua capacidade de inventar a própria ficção. Por que a gente tem que ficar comprando novela da Rede Globo, assistindo jornal e novela dos outros? Por que a gente não pode fazer a nossa própria? Com as nossas histórias que nos interessam. Porque você sabe muito bem que a novela tem uma capacidade de atuar no simbólico das nossas vidas que é muito pesado. Por que a gente não pode fazer essa construção no imaginário e no simbólico dentro daquilo que a gente compreende que faz parte da nossa necessidade? Eu sou super a favor da gente voltar para as nossas comunidades, da gente viver em comunidade e da gente criar alternativas para nós mesmos dentro da construção que a gente pode fazer com o mais próximo. O capitalismo odeia comunidades. O capitalismo adora uma megalópole globalizada, todo mundo comendo McDonald's, que é o equivalente a merda, né, gente? Talvez fosse mais saudável comer diretamente. Então, pensa só, se vocês pensarem bem, a gente é muito otário do sistema. E aí, claro, tem 1000 alternativas. Eu acho que quem está hoje com aflição política, tem muitos caminhos. Mas certamente nunca é o caminho da conservação do mais do mesmo. Então, se engajar em movimentos, criar os seus coletivos, participar de coletivos, ir lá fazer feminismo com as companheiras, gente. Eu tenho um grupozinho, a gente inventou um grupo selvagem, assim, a gente criou a partida. Vocês podem criar uma partida aqui, eu até ficaria muito grata. Criar um grupo da partida, um núcleo, aqui no bairro de vocês, seria maravilhoso. E aí, para que serve isso? Para a gente poder criar as nossas próprias candidatas feministas, para a gente ter as nossas vereadoras, as nossas prefeitas, as nossas representantes nos conselhos municipais, de bairro, do que quer que seja. Por que não? Agora a gente tem que ficar votando em homem branco? De onde? Quem é que inventou esse troço, gente? Não fomos nós. Por que a gente tem que seguir o que está dado? Não precisa. E aí, acho que dá para a gente arranjar coisa melhor para fazer do que ficar assistindo a novela, acabrestado, né? Trabalhando 10 horas por dia, 12, passando dentro do metrô mais umas 40, assistindo televisão. Vai ler, meu.
Vai ler uns livros que não é para ler. Vai escrever, porque também ninguém está pedindo para você escrever. Estão só pedindo para você ser operário, submetido, cortar cana, se for o caso, né? Cortar cana é a metáfora, gente. Tipo, ninguém está pedindo para vocês lerem. Está todo mundo mandando vocês assistirem televisão. Vai ler. Vai ler para ver o que acontece. Lê. Lê e conversa com os outros. E começa a conversar. E começa a pensar. Vai conversar. Vai criar uma ideia. Vai questionar. Você vai ver o que vai acontecer se você começar a questionar. Vai acontecer coisas muito boas. Você vai fazer amigos muito legais. Você só vai conhecer gente boa. A sua vida vai ficar mais feliz. Isso é garantido. Você vai fazer poesia. Você vai se descobrir. Agora, não é para você fazer isso do ponto de vista do ordenamento, das leis e das regras e das normas do capitalismo neoliberal, que é o que a gente está vivendo hoje. Porque o capitalismo neoliberal quer que você vire um otário, um panaca, um dócil, um bonzinho, um tapado. Quer que você seja um negro racista, uma mulher machista e um operário, um trabalhador capitalista. Quer que você seja uma besta quadrada. É verdade isso, gente. Quer que você seja um burro de carga. Não é? Para que poesia? Diz o fascista. Para que poetas? É uma fala fascista. Para quê? Para a gente ser feliz, para a gente se gostar, para a gente fazer coisas bonitas, curtir a vida, curtir a linguagem, inventar o espírito. Isso é totalmente subversivo. É totalmente perigoso. É perigosíssimo fazer poesia, gente. E até porque é uma guerra que a gente trava, que é pacífica. A poesia transforma o mundo e não mata ninguém. Ao contrário. Olha que lindo, se a gente seguir isso com seriedade. Eu só escrevi os meus livros todos, Natália, porque eu tenho essa família horrível. Eu já assim, toda vez que eu escrevi um livro foi porque eu tive vontade de me matar. Aí eu não me matei e me vinguei com uma obra de arte. Eu estou escrevendo um livro, você sabe que eu escrevo literatura, né? Você sabe dessa parte? Eu escrevo romances. E eu estou escrevendo um romance, gente, que é escrito à mão. E aí eu comecei a fazer ele em fevereiro, porque eu estava assim, sem tempo para nada. E eu estava sempre há muitos anos querendo escrever um romance à mão. Sabe quando você está assim, dando um monte de aula, viajando, fazendo coisa, fazendo comida para as crianças, correndo? Aí eu, putz, eu vou morrer nesse negócio aqui. Essa vida está muito chata. E eu comecei a escrever um livro num caderno, assim, com uma canetinha, escrito à mão. E comecei a desenhar no meio do livro. Foi surgindo um monte de desenho, eu gosto de desenhar. E aí o livro está virando um livro ilustrado e a história segue. E eu fui, no meio da terceira página, eu já me dei conta que a minha narradora é uma assassina. Ela estava presa num manicômio e ela matava todo mundo. Ela matou todo mundo, gente, ao redor dela. Aí eu descobri que ela tem uma irmã. E agora eu estou em dúvida se a irmã dela existe mesmo ou se é uma alucinação dela. Mas é o livro das irmãs assassinas. Chama Pele de Porco. Porque ela alucinou que o marido da irmã era um porco e matou o cara. E aí eu tive que desenhar aquele porco morto, todo estraçalhado, foi horrível. Você sabe que eu não como carne, né? Sim, então, aí foi mais horrível ainda, porque desenhar aquilo tudo era muito pesado para mim. Depois eu comecei a rir tanto. Agora eu já estou assim, me divertindo com as minhas perversas. Isso, gente, não é uma sublimação, isso é uma transcendência. A literatura é transcendência. Onde dói, onde a gente sofre, onde a gente está ficando doido. Esse troço está me deixando doido. Vai lá e escreve. Faz poesia. Depois você mostra para os outros aí. Os outros acham legal, acham ruim, não importa. Mas você construiu com as pessoas uma relação interessante. Lá no Rio, aqui em São Paulo eu já dava, né? A gente, no laboratório de escrita criativa. E eu adoro ficar com as pessoas inventando poesia, conto, crônica, romance. A gente fica numa piração toda semana inventando isso. É tão bom. Faz a vida ficar totalmente relativizada. E, ao mesmo tempo, cria uma outra subjetividade. Torna as pessoas capazes de transformações, eu acho, sabe? Então, uma saída fácil é a biblioteca. Eu sempre acho. Foi por onde eu fui.
eu comecei com a biblioteca e depois eu fui fugindo. E escrevi um livro, aliás, chamado Uma Fuga Perfeita Sem Volta. E tem tudo a ver com essas histórias que eu estou falando aqui. Então, isso. Vamos passar adiante? Legal, Márcia, você está falando isso. E nós tivemos, esse ano, uma perda, né, de um companheiro nosso, né, e o ano retrasado também. Então, nós temos que ficar realmente atento, né, aos nossos companheiros e companheiras, buscar ajuda, quem está pensando, ou quem passa por esses momentos difíceis, né. Eu estou estudando homeopatia, e a homeopatia pode ajudar em algum processo também aí, que a gente avalia, né? Então, se você tem pensamentos ou coisas assim, busque a poesia, busque outras coisas, mas pode buscar uma ajuda aí com algum homeopata, alguma coisa, porque tem uns remedinhos danados que pode ajudar a gente. A gente pensa que não. E é interessante, porque um dos remédios da homeopatia que ajuda nesse processo, porque vai de caso para caso, é o ouro, o próprio ouro, né? Feito em homeopatia para te ajudar, né? Interessante, né? Porque o ouro é meio luz, né? É uma luz condensada do sol e tal, e está ali. E acho que é essa luz talvez e a homeopatia pode ajudar. E a gente tem casos mesmo, e nós perdemos esse companheiro, estava na lida, estava com a poesia, estava na dança, e você vê, às vezes não é ainda, não basta, né? É tão profundo isso, né? O que está dentro de cada um. E eu vou voltar nós também usamos na homeopatia a arruda para problema nos olhos. Olha que interessante, né? Tem o olho gordo, né? Não tem a história da arruda? E ela realmente serve para problemas nos olhos. Nós usamos a arruda, que chama ruta. É muito interessante essas coisas, né? Mas vamos para mais conversa aí? Conversa vai, conversos vem? Dá para mais umas perguntas? A gente tem uma plateia repleta de professores, né? A gente tem pelo menos 50% da plateia. Ela é composta por professores da rede municipal que está presente aqui. Eu sei que você falou um monte de dicas, você falou 1000 coisas, mas eu queria que você falasse um pouco da relação dos professores com as crianças, né? Como é que ele pode construir, diante de toda a barbárie e o desmonte da educação, né? Ele pode ainda tentar trazer à tona essa discussão, né? Como é que a educação combate essa barbárie a partir da tenra idade? Difícil, né? Que difícil essa pergunta, assim. Eu não sou professora de educação infantil e tenho uma experiência bem pequena com crianças. Eu escrevi um livro chamado Filosofia Brincante e esse livro me levou a algumas experiências, algumas vezes com crianças pequenas. Mas não é o campo onde eu atuo. De qualquer maneira, acho que tem um problema muito sério na nossa classe como professores, né? Eu comecei, aliás, eu dou aula faz mais de 20 anos, que nem vários de vocês aí. Mas eu comecei quando eu dava aula antes, no Brasil de antes, eu dizia, por exemplo, que eu era filósofa, no Brasil antes. No Brasil dos últimos tempos, eu comecei a dizer que eu sou professora de filosofia, sabe por quê? Porque eu me dei conta assim, que eu vou a muitos lugares, que eu falo com muita gente e que eu precisava manifestar um respeito pela minha profissão. Então, eu comecei a dizer que eu sou professora de filosofia. Sobretudo porque no ano passado houve aquela medida provisória para destruir o ensino médio, que já é péssimo. E aí, filosofia saiu e voltou, meio que foi um teste, né? A gente estava voltando para a ditadura militar e, de repente, ficava muito pesada. É que nem democracia. A democracia, hoje em dia, está sendo usada como fachada e filosofia também está sendo usada como fachada. Então, tiveram que deixar no currículo básico a disciplina de filosofia e de sociologia, porque houve uma comoção nacional, assim, como assim, né? Um chiado bem pesado dos professores de filosofia.
ia ficar com muita cara de ditadura militar se tirassem a filosofia. E agora a ditadura não é militar, então pode até deixar a filosofia aí, né? Foi essa a sensação que eu tive. Eu comecei a partir dali a falar que eu sou professora de filosofia, porque sou mesmo, né? E para afirmar o caráter, o caráter importante dessa profissão. E acho que nós, como classe, vivemos numa situação muito difícil, porque a gente trabalha demais, dá aula demais, são horas e horas e horas assim, anormais dentro da sala de aula, na escola. Todos nós temos calo nas cordas vocais, não é verdade? Porque é um trabalho físico e mental e psíquico fora do normal. E o nosso salário, assim, é de fome. É um salário horrível. Para você ter um salário um pouquinho melhor, você se esbugalha trabalhando, né? Dá aula em 2, 3 escolas. E aí, que tempo você tem para estudar, para preparar as coisas, para corrigir os trabalhos? Quer dizer, você trabalha 150% do tempo. 200% do tempo que você não tem, você trabalha todo o tempo. E ser professor é mais do que uma profissão, ainda que seja uma profissão. Tem um caráter vocacional, porque você está mexendo com a estrutura mental, psíquica, com o todo da pessoa. Você está formando pessoas. E aí a questão das crianças é fundamental, dos jovens, dos adultos. Eu acredito muito numa educação que vai desde sempre. Não acho que, claro, a gente pode estragar as crianças. Mas a gente também pode estragar os jovens, a gente pode estragar os adultos. E a gente pode sempre ser aquele professor que recupera, que ajuda. Eu acredito muito assim, que as escolas podem salvar as pessoas das suas famílias e as famílias também podem salvar as pessoas das suas escolas. Porque gente sem ética, perturbada, do mal, fascista, tem em todas as profissões e em todas as instituições. Mas eu confio muito na nossa classe, confio muito na educação e confio muito nos professores. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que se trabalhar muito, porque nós somos convocados por grande parcela da população a atos heróicos para os quais, muitas vezes, a gente não está preparado. É que nem na política, gente. Vocês sabem que eu vivo por aí, as pessoas me pedem, várias vezes já me pediram para eu me candidatar. E eu sempre penso, eu não poderia fazer uma coisa dessas, talvez algum dia até faça, porque mas não me sinto preparada. Eu me sinto preparada para dar aula de filosofia, porque eu passei a vida inteira estudando para isso. Mas eu não me sinto preparada, por exemplo, para ser política. E, no entanto, é que nem ser professor. Às vezes você não está preparado para ser professor, nas atuais circunstâncias. Eu não sei se eu estaria preparada para ser professora do ensino médio hoje, com salário de merda. Eu dou aula numa universidade, que o salário é, assim, uma merda um pouquinho menos mal cheirosa. Mas é ruim demais, gente, é muito ruim. Mas assim, eu sei, eu tenho uma irmã que dá aula no estado, lá no Rio Grande do Sul, e ela ganha muito mal. Então, um dinheiro muito ruim. Sorte que ela não tem filho. Mas assim, se tivesse, que vida levaria ela e a família dela, entende? O meu salário também é muito ruim. E por aí vai, enfim, como de todos nós. E aí, eu não acho que a gente tenha que ser herói, eu acho que a gente tem que lutar por direitos. E aí lutar pelo direito à educação. No Brasil, não vejo solução para os professores, senão a gente se juntar aos movimentos que existem hoje pela educação no Brasil. Todos nós temos que nos engajar nos movimentos, temos que nos filiar aos partidos e fazer política com a educação. Transpolitizar a educação, porque a educação está despolitizada. E quando aparecem esses asnos, pobre dos asnos, né, dos bichinhos da natureza, mas assim, quando aparece essa gente de má fé, essa gente cretina e cínica, que fala da escola sem partido, quer dizer, é para mistificar o trabalho do professor, que é um trabalho sério. É óbvio que nós vamos continuar tendo e sempre tivemos liberdade de cátedra. Na minha sala de aula, decido eu com os meus alunos. Nunca, na vida, eu vou deixar ninguém botar na minha boca palavras que não são minhas. E eu nunca vou ensinar aquilo que eu não acredito. Prefiro morrer, óbvio. Mas óbvio. E aí, a gente não pode deixar ninguém se dar
ao direito de mandar na nossa vocação e na nossa compreensão de mundo. E isso, gente que interfere nesse nível, começa assim, a humilhar a nossa profissão. Já não basta a humilhação que a gente tem com o salário que a gente tem, óbvio que esse salário é humilhante e óbvio que essa humilhação é programada. A gente tinha que ter um salário melhor para a nossa profissão não estar tão humilhada como está. Então, lutar por salário é lutar por dignidade. Óbvio. Lutar por condições dignas para realizar a nossa profissão também. Óbvio. E eu acho que hoje em dia, como não tem outro caminho, só os movimentos, só a politização. Nós precisamos votar em pessoas, não em pessoas lá que dizem que vão lutar pela educação. Nós temos que criar os nossos candidatos de dentro das nossas circunstâncias. Nós temos que colocar as nossas pessoas para nos representarem. Nós precisamos de professores, uma bancada de professores, uma bancada de intelectuais, uma bancada de feministas. Olha, gente, o poder funciona assim. Vocês conhecem a bancada da Bíblia, da bala e do boi, não conhecem? Os caras são tontos? Os caras ficaram aí esperando os professores e os intelectuais ir lá mandar no Brasil? Não, né? Os caras foram lá e pegaram a parte deles, manipulando um bando de gente, óbvio. A bancada da bala, do boi e da Bíblia se construiu e chegou lá. Por que que nós não? Por que que nós não? Vocês sabem que política é luta por hegemonia. E nós ficamos comendo mosca, na boa. A gente é muito tonto. Por quê? Porque a gente é legal, porque a gente é honesto, porque a gente é gente boa, porque a gente acha o poder um lixo, porque a gente quer estar com as pessoas, porque a gente quer ser sincero, porque a gente quer fazer coisas bonitas. Vamos ter que transformar a política em poesia. E vamos ter que politizar certamente a nossa educação. Do contrário, estamos todos mortos. Aliás, essa é a programação, né? Acabar com as escolas públicas, transformar as escolas privadas em escolas capitalistas, cada vez produtoras de pessoas mais imbecilizadas e otárias. Então, assim, pensamento crítico, lucidez, reflexão, tudo isso está fora do programa. Nós vamos ter que inventar isso, gente. É com a gente. Sugiro a vocês, portanto, que procurem os movimentos mais próximos, mais apropriados, mais adequados às condições em que vocês vivem, ou criem os seus próprios coletivos. Do contrário, gente, nós vamos dançar. Já estamos. Boa noite. Sou Jesuana. Na verdade, eu gostaria de fazer uma intervenção poética. Márcia, você falou das dúvidas e eu lembrei de uma poesia que eu tenho sobre dúvida. Se chama Indefinida. O que ganho sendo tão incerta? O que faz de mim campo germinado de dúvidas? Ser inexata me define tão intensamente que não cabe a mim reconhecer tal feito, a não ser pela única certeza de que sou dúvida. Por isso, inexata, indefinida como ser. O que sou quanto inconstância em efervescência? O que faz com que a crise seja parte de mim? Ser movimento, ser estrada, me contempla a minha ausência de exatidão. Põe nos trilhos o meu decreto de ser em construção, um ser inacabado eternamente. Se sou dúvida, é porque não quero ser ponto final. Prefiro as reticências do existir, assim como as interrogações cotidianas que sempre instigam novas perguntas, novas respostas e, quem sabe, nunca definitivas. Quem sabe, talvez, quem sabe. Dúvidas, sempre. Boa noite. Homeopatia, poesia, busque alguma coisa que não te esvazia, né? Márcia, conheci você e o teu trabalho dentro da escola, com formação de professores, a partir da indicação da minha coordenadora, a professora Elaine, aqui presente. Então, esse movimento tem se constituído dos professores buscarem as suas
seus espaços de formação na medida da possibilidade, porque o Estado ou o município não vai dar isso de graça. Obrigada pela sua produção e pelas suas falas. A minha pergunta ia na questão da escola sem partido. Você brilhantemente já se colocou. Então, a minha questão vai para o Binho. Como tem sido aí, Binho, essa relação mais próxima entre o sarau, que sai do bar e vai para a escola? Porque foi na escola que eu te conheci também. Obrigada. Queria agradecer a Jesuana pela beleza da sua poesia e pelo livro. Aqui, gente, Cotidiano Poético, Jesuana Prado. Linda poesia, lindo livro. Obrigada. Que bom isso, né? O livro é sempre um objeto mágico, né? Muito bacana. Bem legal. Eu não lembro mais da primeira pergunta. Fiquei com a poesia na cabeça. A do Marinho. E perdi a pergunta. Se o conteúdo, na escola, sobretudo nos anos iniciais, o conteúdo do jeito que se apresenta só sedimenta os signos e intolerâncias? Não acho que dê para a gente falar de um jeito tão generalizado assim, né? Não acho isso, não. Agora, eu acho assim, que a gente tem que ter conteúdos, professores são pessoas responsáveis por também, não só isso, mas também por transmissão de conteúdos. Ou seja, quando você conta alguma coisa, você conta coisas que já existem, coisas que você já sabe, coisas que você estudou, coisas que são importantes das pessoas saberem. Eu sou super a favor da gente dar muita informação para as crianças para que elas conheçam coisas que elas não vão conhecer em outro lugar que não seja a escola. Ao mesmo tempo, não dá para a gente defender o ensino conteudista. E é claro que as disciplinas que são mais ligadas à reflexividade, todas são, né, numa certa medida, mas algumas delas são absolutamente importantes. Eu, por exemplo, gente, acho que as aulas de língua portuguesa que eu tinha me ensinavam muito mais a pensar do que qualquer outra aula que eu tenha tido na vida. A aula de língua portuguesa, eu tive muita aula de língua portuguesa, eu adorava. Eu fui da época, sou da época, que a gente tinha educação moral e cívica e o SPB no colégio. Eu sou dos anos 70, gente. Era bizarro. Era horrível. A gente ficava desenhando bandeirinha e cantando o hino nacional. E era uma coisa... E era isso. Então, isso não é conteúdo. Isso é falta de conteúdo. Isso é bizarrice. Quanta coisa boa para contar para uma criança. Então, a aula de língua portuguesa era a aula que trazia literatura, trazia a questão da língua, trazia a questão da gramática, trazia a questão da interpretação dos textos. Aí você sacava que aqui tem texto. Então, não tinha aula de filosofia, mas tinha aula de língua portuguesa. E você aprendia a pensar também a partir da língua que você usava, né? Então, acho que tem jeito. Eu me lembro de um professor de matemática também, para mim, adorava aula de matemática, aula de física, porque eu tive sorte com alguns professores no ensino fundamental, no ensino médio, que era uma gente bacana. Depois tive uma professora de filosofia, tive professor de ensino religioso. Eu também aprendi a pensar com os professores que eu achava muito ruins. Mas por quê? Porque tinha outros que davam, assim, de um jeito muito legal a aula. E eu acho que a escola não precisa ter assim só professores geniais, maravilhosos. Não, a escola tem que ser um lugar onde as pessoas são respeitadas na sua experiência, né? Quer dizer, você vai lá para estudar, para estar lá também, não é só para aprender conteúdos. Agora, sim, tanto melhor quando as pessoas que estão ali num processo de ajudar os outros, né, com a sua própria formação, estão também preocupados com a autodescoberta do outro. Tem um cara que eu gostei de estudar na vida, que foi o Adorno, que escreveu um texto chamado Educação após Auschwitz, que é um texto legal da gente ler, pensando assim, hoje no Brasil, a educação após a ditadura, pensar no Brasil, a educação após o golpe. Nós temos que pensar nisso hoje. E ele falava assim, que a educação podia, pelo menos, ajudar as pessoas a se colocarem a pergunta, como eu me torno quem eu sou? Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta, né? Como eu me torno quem eu sou? Se eu conseguir me entender na minha ontogênese, no meu processo, na minha história, que necessariamente se dá junto com outras pessoas, e que se dá também relacionado ao meu desejo, às minhas buscas, aquilo que eu pude, aquilo que eu não pude, talvez eu me torne um ser mais reflexivo, mais pensante.
mais capaz de respeitar também o desejo do outro, a busca do outro, a ontogênese do outro, a história do outro, né? Então, acho que pode ser assim, sei lá, olhar para a educação de uma maneira aberta, mas politizá-la. O feminismo é a politização da vida das mulheres. A educação precisa criar também um movimento de politização, do contrário, ela sucumbirá. Sabe por quê? Porque aquele que fica na posição de vítima desperta o desejo do outro de proscrevê-lo. Então, os professores estão na posição de vítimas hoje, e os estudantes também. Quando rola um grupo que foi vitimado, e vitimizado e colocado nesse lugar, humilhado e desgraçado, a gente tem que politizar a coisa, porque ali, nesse grupo, nesses indivíduos, está a mira do poder. E é um poder sempre que visa a aniquilação. Então, por isso que, hoje em dia, a população marcada como negra tem que politizar, por isso que os indígenas têm que politizar. Politizar também para garantir a própria sobrevivência. As mulheres têm que politizar, porque, do contrário, estão todas condenadas à morte. O feminicídio cresce e aparece. Essa é uma regra dessa sociedade em que a guerra de todos contra todos está cada vez mais sustentada, balizada pelo Estado neoliberal, que é o que a gente está vivendo nesse momento. Binho. Que legal isso tudo, essas reflexões. E vou responder a pergunta ali que ela falou. Como é o seu nome? Patrícia? Patrícia. Eu sempre sonhei. É engraçado, tudo que eu sonho meio que eu estou conseguindo realizar, né? Umas coisas assim. Sonhos possíveis, né? A utopia é aquilo que ainda não foi, né? E a história da caminhada, que a gente, eu sonhei um dia, vamos caminhar, e daqui... Era para ir chegar no Chile, mas a gente chegou até Curitiba, né? Mas isso é possível realizar. E eu sempre sonhei, o sarau tem que ir para dentro das escolas, tem que ir para dentro das escolas, né? E sempre ainda não chegou aquele, né? E aos poucos foi se abrindo, e hoje, que bacana que tem vários professores aqui, né? E professoras. Isso para a gente é um ganho, assim, é uma felicidade para a gente estar conseguindo realizar na periferia uma feira que está pensando isso tudo que você falou, indígenas, né? O feminismo, todas essas questões que está aí, a questão da matança da juventude negra nas periferias, tudo a gente está brigando isso faz tempo. A gente faz poesia por isso, né, Pedro Lucas? A gente está aí fazendo poesia na praça, em biblioteca, onde dá, nos botecos, né? A gente vai, e agora para dentro das escolas. E a gente foi até bacana que o SESC Campo Limpo abraçou um projeto aqui, Matéria Poética, que é como se fosse uma nova matéria para dentro das escolas, né? Então, eu acho que está dando um fruto bem legal. A Nicole que está aqui, que é do Francisco D'Amico, e outras alunas que estão aí também, do Francisco D'Amico, já estão se envolvendo com isso, com a poesia, com esse movimento bonito. Então, eu acho que está dando frutos. A Nicole escreveu um projeto do Sarau do Binho na Praça do Campo Limpo. Ela que escreveu, uma menina que está com 17 anos e ganhou esse projeto, e nós vamos estar lá na praça por conta da Nicole. Queria uma salva de palmas para a Nicole aqui, ó. Levanta aí, Nicole. Aê! Gente, a gente vai encerrar aqui. Eu quero falar um poema. Você me lembrou de um poema clássico aqui para a gente, que você falou do seu pai e da sua mãe lá, que era periferia e tal. Eu vou dizer o poema, eu vou falar em pé, porque poesia para mim tem que falar em pé, sentado é complicado. Campo Limpo, Taboão. Quando nasci, tinha 6 anos. No lugar em que nasci, sonhava que era tudo nosso. Tinha os campinhos e os terrenos baldios. Era o meu território. Já foi interior. Hoje, periferia, com as casas cruas. As vacas com tetas gruas não existem mais. A cerca virou muro, óbvio. A cidade cresce, o muro cresce. Vieram os prédios, as delegacias, os puteiros e as casas Bahia. Também cresci, fiquei grande e já não caibo dentro de mim. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. E de tão solitário, sou meu próprio vizinho. Valeu, gente. Muito obrigado.